Convidamos vocês agora para abrirem suas Bíblias no Salmo 18. Salmo de número 18, leiamos os 3 primeiros versículos. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio. O meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado. Nós já louvamos com esse hino maravilhoso, falando que Deus realmente é o nosso refúgio na tribulação. E agora nós convidamos você a louvar também com mais cânticos espirituais a esse Deus que é santo. Santo é o Senhor. Poderoso, que é o nosso refúgio na tribulação, tem nos abençoado, tem nos guardado, nos protegido e nos dado todo o sustento, todo o suprimento que temos necessitado. A Ele todo o nosso louvor, nos galhos secos. Secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar. O Criador fez uma flor a brotar. Olhai, 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 os lírios crescerão no campo.
agora nós queremos convidar novamente nossas crianças para cantarem essa música, que já é para nos preparar para ouvirmos a palavra do Senhor com o nosso pregador desta manhã. Orar. Senhor, nos prepare mesmo para receber o Teu alimento, ó Pai, que é o que nós mais necessitamos, o nosso alimento espiritual, que é o próprio Jesus, que se encarnou, que se fez palavra viva e veio até nós, dando-nos o exemplo de como seguirmos nossa jornada como seus discípulos aqui na terra. Muito obrigada porque o Senhor tem nos sustentado, porque o Senhor é a nossa provisão. Muito obrigada porque o Senhor também é o nosso refúgio na tribulação. Fique conosco nessa manhã e nos traga, ó Pai, esta palavra para que nós não somente ouçamos, mas para que nós pratiquemos, ó Pai, que o Teu Espírito aplique ela em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Passamos agora a palavra para o nosso pregador desta manhã. Olá, povo do Senhor! Quero convidá-los nesse exato momento a olharmos para as Escrituras Sagradas e perceber que mesmo em meio a tempestades, nós podemos continuar lutando e vencendo naquele que luta e vence por nós. Quero ler com vocês o Evangelho de Marcos, capítulo 4, do verso 35 ao verso de número 41. Naquele dia, já sendo tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros o seguiam. Ora, levantando-se grande temporal de ventos, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Falemos com o nosso Deus em oração. Pai, essa é a tua poderosa palavra. Queremos muito ouvir e entender a tua voz, voz que nos ensina justiça, verdade, eternidade, voz que encoraja, que restaura, voz que também, ainda hoje e para todo sempre, será a nossa direção, a nossa força, a nossa segurança. Que nesse momento, em nome de Jesus, possamos ouvir a sua voz e entender, pela ação do teu Santo Espírito em nosso viver, aquilo que é necessário para continuarmos vivendo como filhos e filhas tuas. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto é um texto muito conhecido. É uma narrativa histórica do Evangelho de Marcos, foi o primeiro evangelho a ser escrito. E ele nos ensina um princípio fundamental, que tempestades não necessariamente são literais, como esta aqui enfrentada, mas existem também as tempestades existenciais. E nós sabemos que poucos são aqueles que imaginam a chegada de uma tempestade, porque, na verdade, elas são inesperadas. Nós estamos diante de um texto que nos afirma justamente essa verdade. E não estamos falando aqui de uma tempestade literal, apesar de ela ser tão amedrontadora quanto as tempestades existenciais.
Esse texto nos afirma, a partir do verso de número 35, que depois de passarem um dia inteiro ouvindo palavras jamais ditas de autoridade saídas da boca de um homem, era Cristo, Jesus, o Deus homem encarnado entre nós, anunciando, ensinando, direcionando a vida dos filhos de Deus. Grande multidão caminhava com ele, e à medida que essa multidão o seguia, ele também os ensinava a respeito da paz, da alegria, de um futuro melhor, de um estilo de vida que realmente glorifica a Deus, de uma maneira de viver totalmente diferente desse sistema pecaminoso que nós enfrentamos nessa terra. Passaram o dia todo na margem daquele mar, ouvindo a respeito dessa autoridade que Cristo tem sobre tudo e todos. Mas de repente o próprio Senhor do Universo os convida a passar para uma outra margem. A proposta inicial era justamente essa: passemos para a outra margem. E Jesus não mente. Ele é Deus. Ele está nos convidando justamente a experimentar uma outra realidade. Quem sabe por causa do cansaço daquele dia inteiro, o convite agora para os seus discípulos era justamente passar para outra margem. Agora uma pergunta me vem ao coração. Estamos vivendo agora momentos tão difíceis que eu chamaria também de tempestade existencial, que é esse período de pandemia. Um período que traz inseguranças, incertezas, que traz medo, que revela assim ansiedade no coração de muitos filhos e filhas de Deus. Por quê? Naturalmente entendemos que quando as circunstâncias adversas se aproximam de nós, quando a tempestade existencial se aproxima de nós, os nossos olhos têm uma tendência natural a focar nas circunstâncias adversas. Daí, muitas vezes perdemos o foco daquele que é o autor e consumador da nossa fé. Curioso é que isso não acontece somente com aqueles discípulos. Isso também acontece conosco diariamente. Porque a proposta de Cristo para aqueles discípulos era passar para outra margem. Mas nós vamos perceber que daqui a pouco eles esquecem disso. Esquecem do autor e consumador da palavra que dizia para chegar a outra margem. E vão se concentrar nas circunstâncias adversas que muitas vezes realmente nos enfraquece porque tira o nosso foco aonde ele precisa estar. E isso está acontecendo aqui nesse texto. E uma das primeiras lições que vamos aprender nesse texto, principalmente pensando nos nossos adolescentes, é que andar com Cristo não nos ausenta ou não nos isenta de passarmos por tempestade. Quem faz a proposta para irem a outra margem é Cristo, o Senhor onisciente, conhecedor de todas as coisas. Ele não sabia que aquela tempestade seria enfrentada ali no meio daquele grande lago, ou mar, como é chamado? É claro que ele sabia. Ele está consciente de tudo que acontece nesse mundo. Por isso, ele nos ensina também preciosas lições. Eu sei que é difícil ouvir isso agora, mas nesses tempos de pandemia é mais fácil de entender do que alguns meses atrás, quando uma teologia herética, falsa, que dissemina mentiras no nosso meio, tenta nos cativar. E coletivamente tem feito isso em nosso país, ensinando que venha Cristo e os seus problemas acabaram. Não tem mais problemas na área da saúde, não existe mais problemas em qualquer outra área da vida, seja econômica. E o que se fala, e o que se diz, e o que se anuncia cotidianamente é sobre uma realidade de prosperidade muito mais temporal, física, material. Não é isso que o texto nos ensina. Na verdade, em muitos momentos, Jesus Cristo nos alertou, dizendo que enfrentaríamos tribulações, isso mesmo, lutas, tempestades existenciais. No mundo, realmente enfrentaremos muitas dessas lutas e batalhas. O Senhor nos alertou sobre isso. Mas Ele também disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele nos alertou para que pudéssemos ficar atentos, quem sabe até mesmo ao aprendizado por meio dessa pedagogia difícil de ser entendida, que é a pedagogia da dor, às vezes do medo, da insegurança. Uma verdade que não pode fugir do meu coração e do seu coração é justamente essa. Andar com Cristo não nos isenta da necessidade de enfrentarmos
tempestades existenciais ou tempestades na nossa vida. O verso de número 36 ao verso de número 38 nos alerta sobre uma outra preciosa lição também. E essa lição diz respeito, quem sabe, a uma palavra de encorajamento a muitos daqueles que se encontram agora temendo o próprio enfrentamento desse vale da sombra da morte ou dessa tempestade existencial. O texto do verso 36 ao verso de número 38 nos afirma que Cristo estava com eles no barco. A proposta era justamente chegar na outra margem e aquela viagem começa. Os discípulos tomam os remos daquele barco e começam a atravessar. Mas aí vem uma pergunta. O vento tempestuoso começa a se aproximar. As ondas se levantam. Jesus Cristo está deitado na polpa daquele barco. Fez um travesseiro para si. Deita e dorme. Os discípulos estão tentando chegar no outro lado da margem, mas não conseguem. Por quê? Porque repentinamente a tempestade se aproxima e começa a causar medo, e começa a causar temor, começa a apavorá-los. Mas a pergunta que vem ao meu coração é justamente uma: por que eles vão acordar Jesus Cristo somente quando o barco já está se enchendo de água e eles estão a ponto de perder a sua própria vida? Por que somente na última hora? Naturalmente, nós fazemos isso também. Infelizmente, deixamos para buscar, para clamar, para pedir socorro, depois de tentarmos todos os recursos humanos. E é isso que está acontecendo. Eles estão usando as habilidades naturais, eles estão usando, por serem homens acostumados com o mar, a pescaria, boa parte deles eram pescadores. Agora eles estão tentando resolver aquilo pelos seus próprios esforços, mas de repente percebem que existe limitação. Sim, existem muitas leis que nos restringem nessa nossa existência. Leis naturais relacionadas à própria humanidade. E eles estão enfrentando isso agora e percebem que está além deles. Eles não podem ir contra esse terrível inimigo que naquela ocasião era a tempestade. Meus queridos, nós vivemos uma realidade semelhante. Um pequeno inimigo, invisível aos nossos olhos, que está além das nossas forças, das nossas habilidades, apesar de pensarmos já em imediata solução por meio de vacinas e outros recursos da ciência. Mas você percebeu, e eu também, nesses últimos 4 meses, que ficamos, sim, num determinado estado em que esses recursos, ou essa busca, ou a solução está além das nossas forças e capacidades. Sim, muitos de nós sonham com a chegada dessa vacina e, quem sabe, podemos dizer aí, coisa interessante, né? O homem capaz de solucionar esse problema. Mas nós sabemos que pela fé, este recurso, essa sabedoria, essa habilidade, não vem de homens. Vem do próprio Deus que nos dá. É Ele quem dá sabedoria, é Ele quem produz conhecimento. E se Ele não nos der, somos incapazes de ir além daquilo que nos restringe. E justamente é isso que está acontecendo aqui. Estamos diante de um momento em que aqueles discípulos deixam para a última hora acordar a Cristo. Ele estava ali no barco, porque no momento inicial eles não despertaram a Cristo e disseram: Senhor, nos ajude. Deixaram para o último momento. Infelizmente, isso está ligado à nossa natureza. Nós temos a tendência de acreditar que somos fortes, somos capazes, somos realmente quase super-humanos. Muitos chegam a imaginar essa realidade. Mas Deus, em Cristo Jesus, nos ensina uma preciosa lição, e essa é a segunda lição. Andar com Cristo, isso mesmo, andar com Cristo nos faz vitoriosos frente à tempestade. É isso que vai acontecer. Cristo se levanta após um clamor, e um clamor até medonho, posso dizer assim. Disseram, no verso de número 38, Mestre, não te importa que pereçamos? É mais um grito de desespero. Até acusativo. O Senhor vai deixar a gente morrer? Curioso essa forma de pedir ajuda, não? Ao invés de dizerem, Senhor, tem misericórdia, estamos aqui,
Vamos padecer. Nos ajude. O grito parece muito mais acusativo, dizendo, não te importa? Vai todo mundo morrer mesmo? Eles sabem do que Cristo é capaz de fazer. Eles sabem que Cristo tem autoridade e tem poder. Mas talvez eles não entendessem o tamanho, a dimensão dessa autoridade e poder, e eles vão perceber isso naquele exato momento em que Cristo se levanta e dá apenas uma palavra de autoridade. E a palavra de autoridade dele é justamente essa: acalma-te, emudece. E ele não está dizendo isso somente para aquele mar. Claro que naquele primeiro momento foi para o mar, e o mar se acalmou, o vento obedeceu e se submeteu, causando assim um espanto extraordinário. Mas aquela mesma voz de autoridade ordenada aos elementos da natureza também nos é oferecida. O curioso é que na história da humanidade, todos os elementos criados por Deus, toda a criação, todas as suas feituras, se submetem à voz de autoridade do seu Criador. Apenas um, entre todos esses elementos, você e eu, o ser humano, temos a tendência de resistir a essa voz de autoridade. Mas existe um limite para essa resistência. E quando essa voz de autoridade ordena, esse limite também se finda em nós. A mesma palavra que aquele mar, ou a criação ouviu e se submeteu, Cristo, em outros textos das Escrituras Sagradas, nos ensina por meio de outros filhos e filhas que também escreveram esses textos. Você se lembra dessa palavra? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sim, semelhante a essa. Acalma-te, emudece, aquietai-vos. Fique em silêncio, perceba, olha quem está aqui. Quem sou eu? O que sou capaz de fazer? Ele nos convida a aguardar, a perceber que ele jamais perdeu o controle. Ele sempre esteve no controle, mesmo quando as situações adversas são complexas e difíceis de serem entendidas na nossa vida, mesmo que a morte se aproxime e toque alguns dos nossos queridos, causando dor. Sim, como falei anteriormente, essa pedagogia, a pedagogia da dor, é difícil de ser entendida. Mas somente o Senhor, com toda a autoridade que tem, pode usá-la adequadamente na nossa história, para corrigir, para reorientar, para alimentar, para fortalecer, para dar esperança de um futuro melhor. Ele tem condições. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. É o único capaz de fazer isso na nossa história, de usar até mesmo essas situações difíceis de serem entendidas. A gente observa isso na história de Jó. A gente observa isso nas palavras de Paulo, quando ele mesmo afirma que recebeu do próprio Senhor: a minha graça te basta, mesmo que a pedagogia da aprendizagem seja tão difícil. Queridos, essa segunda lição precisa ser enfaticamente repetida em nosso coração. Andar com Cristo é a certeza de vitória frente a qualquer tempestade. Por quê? Porque ele tem a palavra de autoridade que nos basta. Basta uma palavra sua e tudo muda. E tudo muda. Até mesmo, se necessário for, o impossível acontece. Me vem à mente agora algo que eu ouvi há algum tempo atrás, saído assim, de certa forma transliterado. Gostaria de citar aqui John Piper. Certa vez ele chega a dizer que o servo ou filho e filha de Deus, ele é invencível. No primeiro momento que eu ouvi essa frase, eu tive que pensar 2, 3 vezes. O que ele quer dizer com isso? Será que eu posso concordar com isso? Mas ele continua e a frase não para por aí. O filho e a filha de Deus, ele é invencível até cumprir a sua missão. A palavra que ele usa lá é imortal. Ele é imortal até cumprir a sua missão. Mas eu gostaria de colocar nesse contexto. Ele é invencível até cumprir sua missão. Preciso concordar com ele. Em Cristo Jesus, nascemos com um propósito e deveríamos viver e somos convidados a viver para o louvor da sua glória. Sim, essa é a primeira pergunta do breve catecismo, justamente essa. Qual o fim principal do homem? Nós realmente nascemos para a glória de Deus, para o gozo de Deus, para a satisfação plena em Deus. Somos convidados a isso. E se entendemos essa frase, nessa perspectiva, então percebemos que coisas extraordinárias, pela autoridade da voz do nosso Senhor, podem acontecer até que cumpramos a nossa missão. Quando cumprir a missão, aí é outra história, outro tempo.
Seremos convidados também para um gozo eterno, totalmente diferente desse. Aqui não é a nossa casa, esse não é o nosso reino. O reino de Deus, ele transcende essa realidade que conhecemos como mundo, já condenado à destruição. Então eu te convido justamente a continuar crendo que a presença, o andar com Jesus, realmente nos dá segurança de vitória frente a essas tempestades existenciais. Terceira e preciosa lição nós podemos observar do verso 39 ao verso de número 41, e quero destacar apenas uma frase destas que saltam aos nossos olhos, principalmente no verso de número 41. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Curioso é que aqueles discípulos passaram o dia inteiro com Cristo, ouvindo e crescendo em palavras extraordinárias. Sim, jamais ditas por qualquer outro ser humano nessa terra. Cresceram, estavam absorvendo, se alimentando em uma fé. Posso até imaginar uma fé doutrinária, que nos fala de direção, de caminho, de esperança. Justamente isso. Eles estavam sendo alimentados espiritualmente. Em cima daquele barco, Jesus ensinava ali aos seus discípulos e uma grande multidão também que o acompanhava. Mas chega um determinado momento em que nós muitas vezes não refletimos sobre o significado de conhecer a Cristo. Esta é a terceira e preciosa lição que precisa ficar gravada no meu e no seu coração. Conhecer a Jesus, de fato, fará um diferencial frente a qualquer tempestade. E é o que vai acontecer aqui. Aqueles discípulos ficam embasbacados, surpresos. Chegam a dizer: quem é este que até o vento e o mar lhe submetem? Isso mesmo, lhe obedece. Por que eles estão surpresos depois de ouvir tamanhas palavras de autoridade o dia inteiro? Porque eles estão visualizando agora a fé, não só verbalizada, mas também agora experimentada numa intimidade, de uma proximidade com aquele que é o Senhor de todo o universo. Você conhece a Cristo? Eu não estou falando de uma fé por assentimento intelectual. Aquela fé que vem por conhecer da história, por saber de dados, fatos, acontecimentos, saber que ele é filho de José e de Maria, que foi até uma cruz e morreu. Pode ser o passo inicial para entendermos a verdadeira fé salvadora. Mas estou falando de uma fé diferente da fé por assentimento intelectual. Estou falando de uma fé que nos aproxima em intimidade. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Mas precisamos ir além. Justamente, ouviu? Agora ela precisa ser crida, vivida, aplicada constantemente no nosso viver. Isso nos surpreende. Isso nos deixa, como esses discípulos ficaram, embasbacados. Por quê? Porque quanto mais nos aproximamos do nosso Senhor em intimidade, nessa caminhada com Ele, mais surpreso ficaremos com quem Ele é e o que Ele é capaz de fazer. E isso nos dá realmente ousadia, isso nos faz mais que vencedores por meio daquele que nos amou, isso nos faz surpresos constantemente com quem Ele é e com o que Ele pode fazer. Essa é uma terceira e preciosa lição que precisamos guardar em nosso coração. Quem, de fato, é Jesus Cristo para você? Você tem falado com Ele? Intimamente percebe Ele caminhando contigo nessa jornada que Ele tem nos proporcionado aqui na Terra? Você consegue observar a magnitude, o tamanho do seu amor, da sua misericórdia, da sua justiça? Você consegue percebê-lo por meio das Escrituras Sagradas, que é a revelação plena de quem Ele é e do que Ele tem feito por nós? Muito bem. Quanto mais nos aproximarmos de Sua Palavra, mais realmente teremos força e condição de entender que, por meio de Jesus Cristo, somos mais que vencedores. O texto nos convida a perceber que Ele tem controle de tudo. Está sentado no trono do universo e não perdeu o controle frente a essa pandemia. Essa é uma tempestade que vai passar. Outras virão. Mesmo que outras venham,
saber quem é Jesus vai fazer o diferencial frente a qualquer uma dessas tempestades. Então, em nome de Jesus, desejo ao seu coração que essa verdade possa te alimentar com ousadia, com fé, para enfrentarmos os desafios que ainda serão propostos para cada um de nós. Que em Cristo Jesus a tua vida seja fortalecida, teu ânimo seja redobrado, a ousadia nesse nome poderoso possa reluzir por meio da sua palavra e possamos caminhar altaneiramente até o nosso encontro com aquele que nos garantiu que somos mais que vencedores. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Pai, em nome de Jesus nós clamamos, tem misericórdia de nós, abre os nossos olhos para percebermos quem o Senhor é, para entendermos que as lutas, sim, estão aí diante de nós, mas o Senhor é muito maior. O teu poder, o teu amor, a tua misericórdia, a tua graça nos sustentam e nos bastam. Abre os nossos olhos para que em intimidade possamos percebê-lo nessa caminhada aqui, à nossa frente, por trás, ao nosso redor. Possamos nos alegrar com a visão de quem o Senhor é. Abre os nossos olhos para a tua palavra e nos fortalece. Tem misericórdia de nós. Nos fortalece nesse nome poderoso que é o nome de Jesus. Mesmo que a imprevisibilidade dos tempos, que as marés, que as mazelas, que as complexidades, que as tempestades existenciais venham sobre nós, ó Pai. Queremos estar com os olhos fitos no autor e consumador da nossa fé. Tem misericórdia de nós. Redireciona o nosso olhar se estamos olhando para o lugar errado. Alimenta-nos, ó Pai. Surpreenda-nos como o Senhor tem feito com os teus filhos e filhas. Dá uma voz de autoridade como o Senhor também deu no passado. E alivia essa dor que a pandemia tem causado em nosso coração. Queremos passar por ela, mas queremos passar aprendendo as lições que o Senhor quer nos ensinar. Queremos passar lembrando de quem o Senhor é e o que o Senhor tem feito por nós. Por isso clamamos, tem misericórdia de nós e nos ajuda nesse momento. Em Cristo Jesus. Amém.